A dislexia é um transtorno que ganha espaço cada vez mais no cotidiano dos brasileiros, felizmente, enquanto informação, porque ainda é uma condição muito desconhecida. Os pais, responsáveis e até mesmo professores que não conhecem os sinais, os sintomas, e muitas vezes a situação acaba comprometendo ainda mais a aprendizagem, porque provoca um déficit, infelizmente, tanto na rede pública quanto na rede privada. Na 9ª edição do Brain Connection, maior congresso internacional de educação no Brasil, e que esse ano acontece em Recife, capital de Pernambuco, vão ser 4 dias de muita discussão. E também teremos o Brain Connection Kids, que são 2 dias para prática de tudo aquilo que foi discutido e aprendido durante a programação, sob supervisão, com participação de crianças, de pais. E uma das participações que a gente vai ter na programação do Congresso, que é fundamental, são os grupos de dislexia no Brasil afora. Nós temos aí diversas associações, instituições que reúnem pais, familiares, profissionais dedicados às causas para poder contribuir com esse processo. E vamos conversar com Karina Gouveia, ela é da diretoria da Associação da Família Dislexia de Pernambuco, que vai estar lá presente com parte da diretoria, e a Karina tem uma filha também com a questão de dislexia, ela vai contar um pouco para a gente sobre isso, e vamos conversar nessa entrevista ainda com a psicopedagoga especializada em dislexia e TDAH, Flávia Dias. E as duas vão falar conosco sobre todas essas questões. E, para começar, vamos ouvir primeiro a Karina Gouveia contando um pouco por que ter uma associação, por que a importância do apoio, e contar um pouco também como é o dia a dia dela, né, em relação ao processo da descoberta da filha. Com que idade foi isso? Porque depois nós vamos ouvir a especialista contando também por que é importante ter um grupo de apoio. Karina, com você. O nosso grupo surgiu da necessidade de informações sobre dislexia aqui no estado. Então, quando eu fui em busca do diagnóstico da minha filha, eu não encontrei nada relacionado à dislexia aqui em Pernambuco. Então, a gente foi em busca de conhecimentos, e o nosso grupo surgiu por conta disso, por conta de várias pessoas aqui em Pernambuco quererem ir atrás de conhecimento e saber o que era sobre dislexia aqui em Pernambuco, que não tinha. Então, minha filha, eu tive o diagnóstico dela em 2018, comecei a procurar o que teria aqui em Pernambuco, que poderia ajudar para contribuir. Então, assim, a gente não achou muita coisa sobre dislexia aqui. Então, eu fui atrás e achei o Dislex Bahia, que é uma das associações que você falou, que é componente do Mães do Brasil. E aí, lá na Dislex Bahia, o pessoal nos acolheu, deu informação, o que a gente poderia fazer, e aí a gente acabou... Eu encontrei um outro membro que fazia parte do grupo de WhatsApp do Dislex Bahia, que é Felipe, e Felipe também é membro da diretoria, assim como Flávia. E aí, eu e ele em conjunto, através do pessoal do Dislex Bahia, porque vocês dois não fundam em Pernambuco o grupo, e aí, assim, vocês têm a possibilidade de ajudar mais famílias. Então, foi a partir disso que surgiu o nosso grupo aqui em Pernambuco. E hoje, depois de 2 anos, a gente pode dizer que conseguiu ajudar muitas famílias, professores e muitos profissionais da área. A gente fez algumas parcerias muito legais, assim, em relação à disseminação do que é dislexia, porque pouca coisa aqui no estado tinha. Então, assim, a gente conseguiu capacitar professores online, a gente teve uma parceria grande com a prefeitura no sertão do estado, participamos já de alguns simpósios.
Então, foi bem interessante esse primeiro passo da gente aqui em ampliar o conhecimento das pessoas sobre o que é a dislexia em Pernambuco. Hoje, minha pequena tem 12 anos. Situação que é fundamental, né, Karina? Tanto para acolher, como você foi, num momento obviamente difícil para você, de descobrir, de sentir, porque a, todos nós, em relação às novidades, é claro, a gente fica inseguro, fica receoso, sem saber o que é, para onde que vai e como fazer. E eu queria ouvir, então, a Flávia Dias sobre a importância, né, de ter isso num grupo, de ter um grupo que faz esse tipo de trabalho, que tipo de trabalho poderia ser feito, né, você que participa desse mesmo grupo, e que você finalizasse essa primeira resposta também falando um pouco do que é a dislexia para as pessoas que estão nos ouvindo no podcast, estão nos acompanhando no canal do YouTube, mas não têm muito conhecimento exato do que de fato seja. Pessoal, eu sou a Flávia Dias, é um prazer aqui estar falando sobre a dislexia. Bom, a dislexia ela é um termo hoje comum, popular. Tá? O termo correto é transtorno específico da aprendizagem que afeta a leitura e escrita. Então, hoje o termo classificado pelo Manual Médico, que é o DSM-5, que nós profissionais seguimos, é classificado dessa forma, mais comumente conhecido como dislexia. Né? Então, é o que afeta a leitura e escrita. É um transtorno do neurodesenvolvimento, isso significa que a pessoa nasce com esse transtorno, né? É um transtorno que também pode ser adquirido por lesões neurais, tá? Mas é mais comum que seja neurodesenvolvimento, já se nasce com ele. E a importância desse grupo, pelo menos aqui em Pernambuco, propriamente, esse grupo tem como parte famílias de pessoas com dislexia, crianças, adultos, adolescentes, e também temos nesse grupo professores e profissionais terapeutas da área, para auxiliar e orientar essas famílias. Então, quando a família precisa, recebe um diagnóstico, não sabe que caminho seguir, ou precisa iniciar um diagnóstico porque tem ali sintomas desse transtorno, ela busca o nosso grupo, Família Dislexia Pernambuco, e nós vamos orientá-los de como seguir o passo a passo para a busca do diagnóstico ou do que se tem que fazer no pós-diagnóstico. Que terapeutas buscar, que orientações seguir. Orientamos e fazemos palestras nas escolas gratuitamente. Todo o nosso trabalho é voluntário, é sem fins lucrativos. Nós trabalhamos realmente para orientar e acolher essas pessoas, não só em relação à dislexia, mas também emocionalmente, porque fragiliza muito as famílias, né, e os portadores do transtorno. Então, nós também trabalhamos acolhendo essas pessoas, colocando no colo e direcionando para o melhor caminho. Entenda um pouco mais, Flávia, a questão da dislexia, vamos usar o termo, né, mais comum para ficar fácil para as pessoas compreenderem. Quais são os sinais para o pai, para a mãe, para o responsável, até mesmo para os educadores, ficarem atentos de que pode ser um quadro de dislexia e aí sim procurar ajuda? Depois quero até ouvir a Karina em relação a isso, o que ela percebeu, né, no caso da filha dela. E se alfabetizar quer dizer o quê? Reconhecer letras, reconhecer números, fazer associações, né, decodificar, juntar as letras e formar palavras, já é o primeiro sinal. Outras dificuldades também são perceptíveis, né, como, por exemplo, a resistência para fazer as atividades. A criança ela resiste porque ela não consegue processar visualmente ou auditivamente aqueles fonemas, né, aqueles grafemas, as letras e os sons das letras, essa dificuldade no processo de alfabetização. Esse é o básico. No seu caso, Karina, em relação à sua filha, depois fala o nome dela para a gente, tá. E a idade dela, quando ela, né, você descobriu quantos anos ela tem hoje, você viu os sintomas, foi você que percebeu que tinha alguma coisa, foi via escola, como é que se deu esse processo, né, até para que pais que estão nos ouvindo possam também, né, se identificar ou não com a sua situação. A minha eu descobri mais ou menos por volta dos 7 a 8 anos, que era justamente na fase de alfabetização, que é bem crucial para as crianças. Então, assim, a minha, ela, por um ano inteiro, ela não queria ir para a escola, chorava bastante para ir para a escola, tinha bastante resistência.
E a escola, na época, era bem acolhedora com ela, tranquila, a escola pequenininha. Mas, assim, tinha sempre aquela resistência. A gente não entendia o porquê daquela resistência dela. E aí, passou um ano na escola, a diretora tentando, os professores tentando alfabetizar, e o nome dela é Giovana, não conseguiu se alfabetizar. Então, a gente teve que repetir o ano. Giovana perdeu o ano inteiro, porque a gente não sabia, e ficou o pessoal sempre aquela, não, espere, esse tempinho dela. Então, a gente escuta muito isso. Flávia, como profissional, sabe disso. Assim, a maioria das pessoas que não sabe que a dislexia é sempre no tempo deles. Espera um pouquinho, é a pandemia, e às vezes está lá a dislexia, muitas vezes, e os pais não se dão conta. Então, assim, a minha perdeu um ano escolar, que poderia estar tudo ok, mas vida que segue. Então, no ano seguinte, a gente tentou novamente, quando a gente percebeu, mais ou menos, quase chegando à metade do ano, não andava de maneira nenhuma. Eu tenho outra filha mais velha, e aí ela bateu na tecla, mãe, tem uma coisa errada, eu trabalho em escola, tem meninos menores que a Giovana, e aí lê, e Giovana não lê. Realmente, Giovana não conseguia ler nada. Nada, 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 nada. Era bem complicado, bem difícil, realmente, de Giovana compreender alguma coisa. Então, assim, a partir disso, eu fui em busca do que estava acontecendo. Então, eu procurei uma neuropediatra, foi quando ela, pelas características como o Flavinha falou, dos fonemas, das letras trocadas, que eles trocam, eles invertem. Se você pegar um B e um D, eles invertem. Então, para eles não conseguem decodificar. É a mesma letra, entendeu? É bem difícil. O pessoal acha que é preguiça dos disléxicos. E muitas vezes, a gente escuta tanto isso no grupo, que a gente tem um grupo do WhatsApp, que a gente apoia os pais, e é tanta coisa assim que a gente escuta. É preguiça. Ah, o menino não quer ir. Mas não é. Realmente é a dificuldade que existe, e só quem é mãe, quem é profissional, que está ali com a criança, né, todo dia, como Flávia, que é especialista em dislexia, então, assim, sabe realmente a dificuldade. Então, foi dessa forma que a gente foi evoluindo. Então, hoje a minha, cada um, eles são únicos, para você entender, entendeu? Cada disléxico é diferente do outro. O que funciona para um não vai funcionar para o outro, eles são únicos. Então, as mães em si... Quando você foi no pediatra, né, você foi ao pediatra, e ele te encaminhou para algum outro tipo de especialidade quando você teve, de fato, o diagnóstico? Como é que foi esse processo para você saber que ela tinha dislexia? Vamos lá. Foi da seguinte forma, fui para a neuropediatra, e ela, como viu com algumas coisas que não batiam bem, ela disse, ó, eu acredito que ela tenha dislexia, mas eu preciso de algumas avaliações complementares para poder eu fechar o diagnóstico dela em si. Então, eu tive que fazer sessões de fono, sessões de psicologia, sessões de psicopedagogo, e tive que fazer uma avaliação neuropsicológica, que é muito importante. O pessoal, às vezes, acha que uma avaliação neuropsicológica não é tão importante, mas ajuda bastante. Dá um direcionamento aos profissionais que vão atender a criança. Eles fazem várias avaliações, e tem a questão do QI. Isso aí, Flavinha pode falar melhor do que eu, que ela tem propriedade para falar em relação a isso. Tem propriedade de falar com mãe de dislexia, mas propriedade para falar pedagogicamente, Flávia é melhor nessa questão. E aí... E antes da gente passar para a Flávia, só para fechar um pouquinho com você, Karina, como é que foi o processo, por exemplo, você como mãe, o pai, se tiveram algum tipo de, entre aspas, resistência, porque se percebe muitos pais, quando, né, desconfiam ou lidam com alguma questão em relação aos filhos, de um certo receio, de medo, de preconceito da comunidade, né? Como é que as pessoas vão lidar com isso? Eu vou levar minha criança no psiquiatra, eu vou fazer isso. Cria-se ali, às vezes se faz uma vista grossa, né? De não vamos saber qual é o problema, ou ele não tem problema nenhum. Né? Preguiça mesmo.
Então, tem um pouco disso que você falou, até mesmo de bullying, né, em relação, é preguiçoso, não quer nada com a dureza, aperta, né, dá umas chineladas, escuta-se muitas coisas nesse sentido. Né? Vocês tiveram esse tipo de problema, preconceitos de vocês com vocês mesmos, ou receios em relação às pessoas, e essa questão de algum tipo de preconceito da comunidade com vocês? Veja, a questão, eu falo por mim, a questão em casa, das mães, eu falo com mãe, e porque a gente vivencia várias mães num grupo, que no grupo da gente tem um grupo voltado para os pais, terapeutas, e a gente conversa muito com eles. Então, assim, a primeira, quando você tem o diagnóstico, a gente chama, digamos, de um luto, que os pais precisam assimilar toda aquela informação, e realmente, como você falou, tem pais que vai ficar todo retraído, não vai querer muita, vai ficar bem no cantinho dele. Tem pai não, que vai atrás, vai querer saber, eu quero ajudar meu filho, então a gente tem muito disso. Mas realmente no começo é bem complicado, e eu lhe falo como mãe, porque assim, como na época a gente não tinha, eu não tinha informação quase nenhuma, então é bem difícil. Entendeu? Aí não foi muito fácil o caminho das pedras, não. Mas devagarzinho a gente vai trilhando ele. É uma situação que não dá nem para imaginar, porque cada um sabe, né, como é que esse processo se deu, porque é diferente para cada pessoa, né, Flávia? E em relação a essa questão do preconceito, Flávia, é muito comum, você que está, né, atendendo famílias, lida com os pais e as crianças, eles, né, se queixam, como contornar isso, porque tem o preconceito consigo mesmo, ou que você mesmo traz, né, o autopreconceito, e tem também o preconceito social. Como romper essa barreira, como lidar com isso para fazer com que, de fato, exista ou ocorra uma intervenção e até mesmo medicamento, se for o caso. O tratamento para a dislexia, ele não tem tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso, ele é normalmente para os processos de TDAH, os neuropsicólogos. A negação, que é o que nós chamamos, né, no meio profissional, dos pais, essa negação acontece de uma forma muito mais comum do que nós imaginamos. É você identificar sintomas, é você perceber os sintomas no seu filho e você negá-los, achar que não é nada, ou como Karina falou, que é preguiça, que a criança está no tempo dela e que depois ela vai desenvolver. Mas para um disléxico, por mais que ele tenha um processo de lentidão maior para aprender a leitura e a escrita, nós temos que lembrar que nós temos marcos do desenvolvimento infantil. Então, nós esperamos que, em determinada idade, aquela criança desenvolva determinadas habilidades. Se ela não desenvolveu, ela já encontra-se em um atraso. Então, é preciso, o quanto antes, buscar um processo avaliativo, né, que faz parte de uma equipe multidisciplinar. O médico, ele dá o diagnóstico, mas a equipe, ela levanta todas as informações, todas as habilidades que estão fragilizadas para poder direcionar o médico nesse processo diagnóstico. Então, o preconceito, ele surge depois da negação, né? O preconceito, ele vem até dentro da escola, porque os próprios professores não sabem o que é dislexia, e não sabem, muitas vezes, como lidar com o disléxico, como adaptar uma atividade. Acha que adaptar uma avaliação, por exemplo, é deixar mais fácil, simplesmente, e não é. É a forma como você vai abordar aquele conteúdo com aquele aluno, é como você vai trazer a formatação de uma prova, é como você vai colocar cores ou não numa questão, ou num texto, se você vai ilustrar um texto, se você vai destacar palavras-chave, não é, para que aquela pessoa tenha uma percepção melhor e uma compreensão melhor do que ela está lendo. Então, a falta de conhecimento traz o preconceito. E a primeira coisa que se fala é que o disléxico é preguiçoso, porque ele demora mais a atingir os marcos do desenvolvimento. Isso não quer dizer que ele não vai atingir, ele vai atingir, mas ele não vai conseguir sozinho. Ele precisa de todo processo terapêutico, né, de estímulo, e principalmente na área emocional, porque
Quando se é portador de dislexia, isso mexe demais com a autoestima da criança, do adolescente ou até mesmo do adulto, porque nós temos também diagnósticos tardios, né? Então, a pessoa vai sofrendo a vida inteira e só vem ter o diagnóstico na fase adulta. E essas pessoas que são portadoras da dislexia, elas acabam, e não são tratadas adequadamente, elas acabam caindo em um processo depressivo, adquirindo um transtorno generalizado de ansiedade e outras questões emocionais que afetam a sua vida cotidiana. Normalmente, a dislexia ela tem um caráter hereditário, Flávia. Se eu, por exemplo, tenho, teoricamente, meu filho ou minha filha pode ter, e aí é melhor que né, os pais já se preparem, até fiquem mais atentos, ou não é nada disso. Sim, com certeza, ela tem um caráter genético, né, e hereditário, e se o pai ele tem conhecimento, ou a mãe, ou se tem portadores na família em primeiro grau, de parentesco em primeiro grau, é importante que se tenha essa atenção para que se tenha o diagnóstico precoce, que é o que mais nós falamos no meio. O diagnóstico precoce, ele traz qualidade de vida para o portador de dislexia. No seu caso, Karina, como se deu isso em relação ao processo com a Giovana? Né? Você e o seu marido tiveram algum tipo de preocupação nesse sentido? Veja, em relação à questão da hereditariedade, a gente ainda não detectou quem seria realmente a peça que a dislexia vem, né? Que a gente sabe que é hereditário. Eu tenho alguns traços que eu ainda estou investigando, e aí tenho uma leve desconfiança que sim, mas ainda não fechei meu diagnóstico, mas a gente acha que pode ter sido por mim, entendeu? Que ela veio e a gente sabe que é hereditário. E a questão do bullying que você falou em relação à Flávia, a gente vê bastante a questão das crianças em sala, e as falas, às vezes, um pouco preconceituosa em relação ao desconhecimento até das famílias. Porque os pais, as crianças repetem o que vem em casa. Então, assim, muitas vezes, aquele amiguinho é doente, aquele amiguinho não sabe ler, é burro. Então, assim, quando você falou da questão do bullying, isso é um problema bem sério, porque as crianças, às vezes, tem já alguns estudos que apontam alto índice de suicídio em crianças disléxicas, infelizmente, por conta disso, por conta de bullying na escola, por conta de um professor não saber o que é, então, deixar aquele aluno no canto da sala, entendeu? E Flávia pode pontuar isso até melhor do que eu, a questão do bullying, mas aqui em casa, assim, a gente sabe que é genético, está tentando ver de onde veio, provavelmente sou eu, mas ainda não tem 100% de certeza. Importante destacar o que a Karina falou, é que as pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que a dislexia é uma doença. E a dislexia não é uma doença. A dislexia é uma condição biológica, neurobiológica, tá? Então, que afeta algumas áreas do cérebro que são responsáveis pela compreensão da leitura e da escrita. Então, é importante falar, não existe a palavra cura nesse meio, mas existe uma palavra que eu gosto muito de usar, que chama-se remissão. Remissão de sintomas. Porque quando a pessoa disléxica é acompanhada corretamente, é tratada, né, de forma adequada, esses sintomas eles vão diminuindo e a pessoa vai se adaptando cada vez melhor à sua realidade, né, de estudo, à sua vida acadêmica e à sua vida social. Ótimo. E para a gente fechar, Karina, que eu quero te ouvir, e você pode fazer a complementação que você achar necessário, qual vai ser a participação, ou como será a participação da associação de vocês no Brain Connection? Só complementando o que a Flavinha falou, a questão, quanto mais a criança fizer a terapia, mais ela vai evoluir. Então, assim, tem que estar sempre, a gente sempre bate na tecla com os pais, tem que estar os 3 pilares amarradinhos. A família tem que estar junto, a escola tem que estar alinhada e as terapeutas têm que estar alinhadas. Se isso não estiver alinhado, a criança não vai evoluir de maneira nenhuma. A minha, eu digo a você, hoje em dia ela lê, ela adora ler gibi, foi uma forma que ela descobriu com a leitura, então ela mesmo começou a perceber que gostava de gibi,
E foi fluindo a leitura dela. Ela não lê fluentemente, mas ela conseguiu aprender por conta disso. Mas Giovana, desde que eu descobri, sempre está na terapia, nunca deixou de ter terapia. Se as famílias não entenderem isso, fica bem complicado, porque o terapeuta não pode trabalhar sozinho, a escola não pode trabalhar sozinho. Então, assim, a realidade hoje a gente sabe que os professores têm muita carga em cima deles. Então, se a gente puder, como família, ajudar, levar conhecimento e sentar com a direção, sentar com os pais e fazer esse caminho, a criança vai fluir. E falando na questão do Brain Connection que você falou, a gente vai ter a participação de uma mesa redonda no Congresso Estendido, e ali vão participar todas as associações que fazem parte do Mães do Brasil, que a gente vai falar em relação como é que a dislexia afeta as famílias. Então, assim, cada estado tem uma realidade diferente. Tem estados que têm associação há mais de 18 anos. 12 anos. Então, tem, assim, leis, já tem coisas bem mais avançadas do que a gente em Pernambuco, infelizmente, ainda. Entendeu? E o importante, o essencial dessa conversa, né, com a Flávia, com a experiência dela, né, o conteúdo e o estudo dela em relação ao assunto, e a Karina, né, que a gente pode dizer que sente na pele o processo todo, é que muitas vezes os assuntos ainda são desconhecidos. A dislexia, por mais que pareça estar sendo divulgada, ainda é uma novidade para muitos pais, né? Como a Karina percebe no dia a dia dela lá, à frente da associação, né, a Família Disléxica de Pernambuco, percebe-se a questão das dificuldades dos pais em lidarem, às vezes, dos estudantes, e para evitar um déficit no aprendizado, para garantir um melhor desenvolvimento dessas crianças, a informação é fundamental. Né? Se você, pai, mãe, professor, educador, né, não puder participar do Brain Connection, mas procure se informar, procure entender melhor como é que essas condições funcionam, quais são os tipos de intervenção, de tratamento, para poder indicar para os pais procurarem um diagnóstico, né, procurarem um laudo, porque quanto mais rápido, né, a gente sabe que em qualquer tipo de situação que afete a questão da saúde ou a saúde mental, quanto mais rápido tem um diagnóstico, melhor o tratamento, mais assertivo, mais rápido e mais eficaz é o tratamento. E quando o assunto tem as questões neuro, elas também envolvem muito esse processo, né, puxado aí pela neurociências, ligado a várias questões do organismo. Né? No caso do Brain Connection, vai estar se falando das neurociências, né, e a aprendizagem, como é que isso se dá, como é que isso pode crescer. São especialistas do Brasil, são especialistas da Europa participando desse processo, que vai ter a parte toda presencial, que são 4 dias, do dia 29 de outubro ao dia 1º de novembro. E como a Karina citou, tem também o Brain Connection estendido, que vai acontecer no dia 10 de novembro, que é online, completamente online, mas com as palestras todas ao vivo. São mais de 50 palestras o dia inteiro. Né? Vale a pena participar. Se inscreva pelo site brainconnection.com.br, porque o grande problema em qualquer tipo de situação no nosso cotidiano é a desinformação.